Olá, aqui é a Cíntia Ruff, sou especialista comportamental e trainer de liderança. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo que antecede a maestria da liderança. Eu ajudo líderes a engajarem suas equipes e conquistarem 3 vezes mais resultados. E o tema de hoje eu vou falar sobre como lidar com pessoas difíceis. Você sabia que 93% dos líderes sofrem e têm esse desafio de se sentir intimidados, constrangidos, até um pouco ameaçados de estarem lidando com pessoas difíceis? Pois é, dá para ver que não é uma dificuldade ou um desafio só teu, certo? Então, se você tem esse mesmo desafio, fique aqui e vem comigo. As pessoas, elas são diferentes. Dentro de uma equipe, sempre vai ter uma pessoa que é mais difícil do que a outra, uma pessoa que te demanda mais esforço para lidar e para você ter resultados em termos de relacionamento com ela. Às vezes eu ouço o seguinte, tá? Mas antes de eu te falar isso, eu quero te dizer o seguinte: isto tem solução, tá? Existem técnicas, existem formas que a gente pode lançar mão e ter um resultado melhor do que estamos tendo. Aí já me perguntaram, Cíntia, mas isso porque tu não conhece a pessoa que eu lido lá no dia a dia? Não, aquela pessoa eu não consigo dar um feedback para ela sem ela reagir. Eu não consigo falar nada de novo sem ela me rebater, sem ela me questionar. Eu tenho que estar sempre argumentando, sem falar que ela é a vítima do pedaço, né? Ela reclama, ela acha que tá todo mundo contra ela, ela é a coitadinha, enfim, ela é terrível, não sei o que fazer. Ela, se eu pudesse, inclusive, demitir, mas eu não tenho esse poder de decisão nas minhas mãos, eu tenho que ir levando, e às vezes ela complica a minha liderança, ela me constrange na frente das pessoas, ela me bota contra a parede, em público, na frente de toda a equipe. E eu quero ver tu lidar com ela. Pois é. E eu volto a te dizer, essa pessoa, a forma com que você vai lidar com ela, isso tem solução. E eu quero te dar uma outra visão disso tudo, de como que você pode chegar, de como que você pode acessar essa pessoa, como que você pode se comunicar, como você pode influenciar esta pessoa, ok? Vamos lá e vem comigo então. Eu quero te dizer que tem jeito para essa dificuldade. Tem formas de se comunicar, tem estratégias, tem técnicas, e para você melhorar a tua liderança, você se tornar mais influente enquanto líder, você precisa lançar mão de alguns passos que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, certo? Então, deixa eu pegar o meu roteiro aqui para eu não posso me esquecer de nada do que eu vou falar para você. Vou te dar um exemplo de um coach que fez um processo de coaching comigo, eu também atuo como coach, e ele tinha dificuldades de lidar com esse tipo de pessoa mais difícil. E eu quero te contar como é que ele veio para sessões de coaching, nossa, agindo. Então, para ele tentar dominar essa pessoa, o que ele fazia? Ele era combativo. Ele entrava forte para dominar ela
e aí não dava certo. Uma pessoa que já é uma pessoa difícil, normalmente ela não aceita pessoas combativas. Ela se arma ainda mais e o que acontece? As pessoas entram em choque, porque elas começam a medir força uma com a outra. Essa pessoa difícil, ela não aceita ser dominada e o líder deseja dominá-la. Não dá certo. Então, ela acabava sendo cada vez mais reativa e cada vez mais desmotivada, baixando, caindo a sua produtividade, e o resultado que ele esperava dela não acontecia, né? Então, muitos líderes utilizam essa estratégia, acabam sendo combativos e aumentam o conflito ao invés de mostrar para elas o outro lado, que eles não significam uma ameaça para elas, que eles não querem o mal dessa pessoa. Esse líder só quer ajudar, só quer facilitar o trabalho e ajudar, inclusive, essa pessoa a se desenvolver. Então, inclusive no momento que você está sendo combativo, você não está usando nem um pouco a inteligência emocional. E eu vou te explicar por quê agora nesses 4 passos que eu vou te dar para você liderar essa pessoa que é difícil. Então vamos lá, vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é empatia. Procure fazer um exercício de compreensão. Por que será que ela está agindo dessa forma? Você já se perguntou? O que está levando essa pessoa a agir dessa forma? O que está por trás disso? Toda pessoa difícil, ela não é só difícil com você, não. Tá? Ela é difícil com seus familiares, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais. Ela tem uma vida fora da empresa e com certeza também ela tem essas dificuldades de relacionamento. Agora, se você parar para pensar, essa pessoa que você está falando aí, ela tem uma história por trás. O que deixou essa pessoa dessa forma, resistente, reativa, não aceita várias coisas? O que deixou ela ser mais difícil? Eu vou te dizer uma coisa, existem várias formas, né? São N histórias de pessoas. Cada pessoa na infância, ela tem uma crença, e aquela crença que se estabelece muitas vezes cria nela um comportamento difícil de lidar. Um exemplo que eu vou te dar aqui, tá? De repente você consegue enxergar essa pessoa de uma outra forma, tá? Vamos pensar uma criança que ela é tolhida na infância. Essa criança, ela não podia falar, ela não era ouvida pelos pais. Aí, quando criança, ela pensa o seguinte: não, eu tenho que aguentar tudo isso, eu não posso falar, ninguém me ouve. Agora, quando eu for adulta, me segurem, eu vou falar o que eu quiser. Na verdade, foi um mecanismo de defesa que ela encontrou para sobreviver nessa situação. Aí na fase adulta, o que acontece? Ela cai na sua equipe, né? Então, reprimida, essa pessoa cresce. Quando ela se liberta, ela quer ser o que ela não conseguiu ser. A crença estabelecida na infância fez ela reagir dessa forma.
Porque cada pessoa tem uma forma, né? Tudo depende da crença que a pessoa estabelece, mas para ela deu esse efeito. Então, ela caiu dentro da sua equipe. E aí? Então, agora eu vou pegar um pouco pesado com você, líder. Tá? Me permita isso, mas é que é importante. Se você não tem compreensão e um olhar das coisas que acontecem de uma forma mais sistêmica, né? Mais ampla, de uma forma mais macro, você não tem inteligência emocional. Se você não consegue empatizar, ter empatia com pessoas difíceis que fazem parte da tua equipe, e a ponto de compreendê-las e entender que elas tiveram daqui a pouco uma história difícil, foram pessoas mais sofridas, você não tem inteligência emocional. Um dos pilares da inteligência emocional é desenvolver a empatia. E a empatia, quando eu tô falando da empatia, é justamente isso, né? Você conseguir se conectar na dificuldade do que o outro está vivendo, está passando, né? Quando eu me percebo, quando eu tenho autoconhecimento, logo eu também percebo a outra pessoa. Se eu sei lidar com as minhas emoções, eu também identifico as emoções que o outro está tendo. E aí eu consigo fazer essa conexão e procurar ajudar essa pessoa. Agora, para isso, eu preciso ter empatia. E é algo genuíno que vem, né? Da minha vontade em relação ao outro. De ajudar, de tentar entender. Segundo passo. Procure se livrar de qualquer rótulo. Os rótulos é a coisa mais fácil de você criar em relação a um ser humano. Você rotula, aquele lá é teimoso, aquele lá é chato. Não, aquela lá é muito fresca. É uma frescura. Só que quando você faz isso, você dá um comando pro teu cérebro. E o teu cérebro vai tentar confirmar isso o tempo todo. Porque o teu cérebro acredita que é verdade. Inclusive, às vezes, a gente tá num grupo de pessoas, né? Isso já aconteceu comigo. Por exemplo, esse cara aí que chegou nessa festa é muito cri-cri. Eu tô num grupo de pessoas e uma das pessoas falam isso. Automaticamente, o que vai acontecer? O meu cérebro começa a procurar algum comportamento dessa pessoa que confirme que ela realmente é cri-cri. E claro que vai achar, né? Porque todos nós temos algum tipo de comportamento que outro que dá para confirmar, então, esse rótulo. Mesmo a pessoa não sendo. Mesmo sendo a forma de pensar daquela outra pessoa. Aquela forma de percepção, né? Então, para facilitar a tua liderança, procure não rotular. Isso vai dificultar para você mesmo se relacionar com ele. Pois a pessoa, ela não é só um comportamento. A pessoa, ela é muito mais do que isso. Todas as pessoas, elas possuem limitações nos seus comportamentos. Vamos passar para o nosso passo 3. Separe a pessoa do comportamento dela. Isso é um desafio, porque na verdade a tendência nossa é
é fazer a união, né? É julgar a pessoa pelo comportamento que ela tem. Agora, a pessoa, ela é muito mais do que um comportamento. Então procure fazer essa separação, a pessoa do comportamento. Isso faz com que você evite as emoções ruins que você teria. E isso vai facilitar para você lidar com ela. Ok? Então separa a pessoa do comportamento. A pessoa não é aquele comportamento ali que tem a sua limitação, né? Até porque todos nós temos limitações em alguns comportamentos. Todos nós temos alguns pontos fracos, pontos a serem desenvolvidos. E nós não somos aquilo ali. Nós somos muito mais do que um simples comportamento limitante que nós temos. Certo? Então procure separar o comportamento da pessoa. Passo 4. Dê feedback. O feedback, ele é muito importante. Agora, para esse tipo de pessoa, o feedback, ele tem que ser muito fundamentado em fatos. Fatos e dados. Do tipo, ontem aconteceu tal coisa, né? Relatar o fato. Então, é interessante que você anote aquele comportamento, aquela situação que aconteceu e que não foi adequada, para você logo em seguida, no dia seguinte ou 2 dias depois, você dar esse feedback a essa pessoa. Muitas vezes os líderes evitam, vão dar um feedback, dali 20 dias, a pessoa nem lembra mais o que ela fez. O feedback, ele tem que ser quase que imediato, né? 24 horas, 48 horas, em cima que a pessoa possa ainda lembrar do que aconteceu, ok? E eu vou acrescentar mais um passo nesse passo a passo, certo? O passo 5º. Tô colocando agora esse passo 5º. O passo 5º seria o seguinte: se dedique para essa pessoa, procure ajudá-la. Um dos pontos importantes é você fugir da negatividade que ela traz. Porque pessoas difíceis, elas são mais negativas. Procure enxergar além disso. Ok? Ofereça ajuda e acompanhe o trabalho dela. Muitas vezes ela tem sido mais difícil de lidar justamente por se sentir mais abandonada, se sentir mais órfã de líder. Então, às vezes, a pessoa realmente ela acaba se tornando mais difícil na equipe. Agora, mude a sua estratégia, procure identificar qual é a necessidade desse liderado. O que esse liderado precisa para melhorar no seu trabalho. E pergunte a ele: fulana ou ciclana, o que eu posso fazer para melhorar o teu trabalho? Que tipo de apoio que você precisa? Eu consigo te ajudar? Eu estou disposta ou disposto a estar te ajudando para você facilitar o teu trabalho, ou para você tornar o teu trabalho mais eficaz, mais ágil, com melhorias. O que eu posso fazer para te ajudar? E esse tipo de pergunta, ela precisa ser genuína, precisa ser sincera, porque se não for, a outra pessoa também sente. Ela sente que é pro forma, ela sente que é para cumprir programa, ela sente que tu tá aplicando uma técnica de liderança, aí não vai funcionar. Ela tem que ser algo desinteressado e interessado no desenvolvimento daquele teu colaborador. Muitas vezes o que falta na liderança é exatamente isso. Você atuar de uma forma desinteressada.
Espero que tenha te ajudado esse vídeo. Escreva para mim, escreva no direct do meu Instagram. Se tiveres algum conteúdo que você queira, quem sabe eu posso desenvolver um conteúdo especial para você. Até lá!